Ei, chegamos, estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, hoje com essa linda Cris, e a gente vai falar sobre livre-arbítrio. Ei, coisa maravilhosa! Se apresenta aí, Cris. Ai, que alegria estar aqui. Em primeiro lugar, a Beth é uma pessoa incrível e estou muito feliz de estar aqui com vocês e falando sobre esse assunto, né, que traz, enfim, muitas divergências, mas vamos lá. Eu sou a Cris 5D. Ei. Eu sou de formação biomédica, sou especialista em medicina tradicional chinesa e terapeuta holística, né? E já estou nessa caminhada de estudar e praticar a espiritualidade, técnicas de cura há bastante tempo, tá? Aí pelo menos uns 20 anos que eu já estudo. E como terapeuta já estou formada já há bastante tempo também, já faz mais de 10 anos, né? Com a medicina chinesa, toda essa parte energética, né? Holística, mas a parte mais multidimensional, estelar, veio mais recentemente, aí uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Já me perdi no tempo. É isso mesmo, a gente se perde, a gente vai perdendo, né, a noção de quanto tempo a gente está nessa caminhada, porque quando a gente olha para trás, a gente está há muito mais tempo do que quando a gente pensa que a gente entrou. Não é? Com certeza. Eu fiz muito tempo tratamento com medicina chinesa, amo medicina chinesa, me dei super bem, saí de crises seríssimas, né, com a medicina chinesa. Então, assim, sou fãzona, porque, na verdade, a medicina chinesa e a acupuntura, né, é medicina vibracional. Sim. Trabalha com a vibração, né, com a frequência, já tem tudo a ver. Gente, isso existe há mais de 2.000 anos, Sim. lá na China. Sim. A gente agora está despertando, né, para essa questão da vibração e da frequência. Sim. E no caso deles é um conceito mais ligado até à natureza, a observação do mundo externo, que é a natureza, né? O macrocosmo é igual ao microcosmo que somos nós, nosso corpo, né? Ele não é só físico, né? Ele interage com o ambiente, com as energias, né? Com temperatura, com alimento, com tudo, né? Então eles têm esse processo é lindo, né? Eu sou, bom, aí vai mudar o assunto, né? Se eu começar a falar, porque não dá. Vamos focar. Hoje a gente vai falar de livre-arbítrio. Esse assunto tão interessante. Vamos perguntar para o pessoal primeiro, né, o que eles entendem como livre-arbítrio, né, gente? O que vocês entendem? Hoje estamos ainda com poucas pessoas aqui. Por causa do horário, às 18 horas, tem menos pessoas do que nos outros horários. Mas a crise está no outro lado do mundo, com outro fuso horário. É verdade, gente. Eu estou em 4 horas de diferença de Brasília, né? Então é por isso também, né? Com certeza, com certeza. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre livre-arbítrio? Fazer uma pergunta, a gente aproveita e faz as perguntas logo. Porque deixam para fazer as perguntas depois, e aí não dá tempo de responder, fica com sua pergunta aí pendente, que nem na última live que a gente fez de perguntas e respostas. Boa noite, Ana Patrícia, Ana Luz, bem-vindas. Tem mais pessoas, mas só essas 3 escreveram aqui. Quem não escreve, eu não consigo ver o nome, mas sejam todos bem-vindos. Então, alguma pergunta sobre livre-arbítrio? O que vocês acham que é o livre-arbítrio? A gente tem livre-arbítrio, a gente não tem livre-arbítrio? O livre-arbítrio é só aqui no planeta? Ou ele também existe fora do planeta? O livre-arbítrio é da terceira dimensão ou ele é de outras dimensões também? Olha quanta coisa. Primeira vez que eu ouvi falar essa palavra, né, esse conceito de livre-arbítrio, foi quando eu cheguei na doutrina espírita. Há muitos anos atrás. Bem-vinda, Denise. Há muitos anos atrás. Então, para mim, foi novidade, né? E depois a gente vai ampliando esse conceito. E agora que a gente está nessa nova era, né? Recebendo um monte de informação, aí os conceitos vão sendo ampliados. Então, exato. O povo aqui está craque no assunto, ninguém tem dúvida nenhuma. Vamos seguir, Cris. Cláudia, Maria. Olá, pessoal. Bom, vamos dar uma explicação rápida, né? Assim, o entendimento, a Beth trouxe.
E fica até registrado também para o pessoal que vai assistir depois, né? O livre-arbítrio a gente entende como livre escolha, ou liberdade, um livre julgamento, um livre entendimento e seguir de acordo com o que você deseja, né? Com a sua vontade sendo ali a sua guia, né? E você seguindo, né? Só que, assim, tem um conceito, você falou no Espiritismo, mas tem, né, na Bíblia, tem Santo Agostinho falando sobre livre-arbítrio, e, claro, a gente tem a visão aí dos seres estelares, né, que é a que eu mais gosto. Bem. Porque eu vejo mais como mais ampla, né, nesse sentido, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Né? É porque quando eu era católica, eu não tinha ouvido falar de livre-arbítrio. Né? Então, para mim, né, eu tive contato com essa palavra pela primeira vez, né, com esse termo, na verdade, quando eu fui para a doutrina espírita, isso já tem mais de 30 anos. Nossa, tem tempo. Eu tinha uma colega, né, hoje ela é só minha amiga, né, mais colega de trabalho, que ela dizia assim, Beth, não fala o tempo das coisas, não, senão vão saber a sua idade. Ai, meu Deus, mas E eu sorria. Já desapeguei de idade, gente. Essas coisas aí, né, desapeguei. Essa coisa 3D. Isso. Então, conta aí um pouquinho aí, de acordo com seus estudos. Eu vou explicar para o pessoal aí, para quem não me conhece, né? Eu estudo muito, sempre estudei várias religiões e doutrinas, né? Comecei nessa parte, que é a parte mais acessível para nós, né? Ainda bem, o Brasil é muito aberto para religiões e é uma diversidade muito bonita, e eu sou muito grata por isso, porque eu comecei a entender sobre religiões com 12 anos. Eu não venho de uma família religiosa, minha família, na verdade, eu chamo de ecumênica, porque cada um tem uma religião, uma doutrina na minha família. É um pouquinho de cada. Então, assim, eu comecei por vontade própria para querer entender mais sobre o universo, sobre o que eu sentia, sobre o que eu via, porque, sim, eu já tinha aí uma mediunidade já mais aflorada, eu era, né, clarividente, eu sonhava com questões que iam acontecer e por aí vai. Eu via vultos e tudo. Eu venho de uma mãe espírita, meu pai católico, mas também ligado à Rosa Cruz. Meu irmão mais velho, nessa época, ele era da Umbanda. Primeiro ele foi budista, depois ele foi para Umbanda, uma mistura. E minha irmã, enfim, não seguia nada. E eu estava querendo estudar, entender mais, né, o mundo. E eu sabia que eu ia encontrar respostas em vários locais, em várias fontes, não era uma só que ia me responder. Né? Eu sempre senti isso. Né? E eu comecei a estudar magia natural, comecei a estudar taoísmo, hinduísmo, filosofias, a filosofia hermética, que eu adoro o hermetismo até hoje, na verdade. Fantástico. E vários livros, várias doutrinas, aí religiões diversas, né? Desde o Alcorão, a Torá, estudando o judaísmo, claro, o cristianismo e suas vertentes, né? Suas denominações. Aí você vai também até a religião Bahá'í, eu participei de um congresso Bahá'í, eu fui, enfim. Nossa, eu estudei muita coisa e livros sagrados, considerados sagrados. Eu não li a Bíblia toda, antes que me perguntem, não li a Bíblia toda. Não. Nem a Bíblia, nem é o livro de Urântia, né? Tem o pessoal que conhece o livro, é muito grande, eu não li todo, não. Aquilo ali é muito doido, muito profundo. Sim. Eu comecei o estudo com o livro de Urântia e não levei adiante, não. É muito longo, né? Muito detalhado, né? Caraca, assim, né? Mas eu fui estudando e fui entendendo, né? E praticando, né? O que eu gosto de falar é que ao longo da minha vida eu fui praticando. E teve um momento que eu cheguei a ser, assim, agnóstica. Eu falei, não acredito mais em nada, né? Foi até quando eu entrei para a faculdade de biomedicina, eu falei, não, a ciência vai me explicar. E acabou. Mas eu entendia que existia uma inteligência, algo que unia as coisas, que regia as coisas, né? Eu sabia, eu sentia, eu falei, não é possível, tem coisas que não dá para ser totalmente explicado de forma racional, não é nem questão de ciência, mas pela forma racional.
E aí fui seguindo, passando por várias experiências e estudando cada vez mais, e eu encontrei a Lei do Uno, né, que é uma série de livros, que é uma entrevista, na verdade, né, é uma médium, ela canaliza uma consciência chamada consciência Ra, que fala muito sobre questões diversas da nossa criação, de tudo, né, de energias, e de livre-arbítrio também, né. E eles trazem várias informações fantásticas, de um entendimento também um pouco truncado, tá? Não é um livro fácil de você ler assim, é uma linguagem um pouco mais técnica, eu diria. Não é técnica, mas é mais difícil mesmo. Tanto que eu leio e releio, né? Eu não li uma vez só, eu tenho que ficar relendo, né? E releio parte também para absorver, né? Mas é incrível. E ele fala sobre o livre-arbítrio de uma forma que se conecta com o que eu sinto e com o que eu estudei e com o que eu pratico e com o que eu percebo, né? E é por isso que eu gosto de trazer essa concepção dele, assim, de livre-arbítrio, né? Então, esse é um ponto aí para quem está me conhecendo agora. Eu gosto muito, né, da Lei do Uno, né? Que, enfim, esses livros são fantásticos. Quem quiser, tem o site da Lei do Uno, tá, gente? Você faz o download gratuito, tá? Da Lei do Uno, em português. Muito importante. O original é em inglês, mas eles têm, né, traduções aí em várias línguas, se não me engano, mas, né, tem em português também. E bem, vou começar a falar um pouquinho, um ponto. Quem diz que livre-arbítrio não existe? E quem diz que livre-arbítrio existe plenamente? Os dois lados, tá? Na minha opinião, tem o seu ponto de vista certo. Tem a sua verdade, digamos assim. E lembrando aqui que ninguém aqui, né, nem eu nem a Beth, a gente não está trazendo verdade absoluta, né, gente? A gente está trazendo nossa conexão aí com a sabedoria universal, nossa vivência, nossa experiência, nossa prática, né? Então, né, vocês percebam, tirem as conclusões também, né, sintam, mas a gente traz pontos de vista de, né, novos aí. Saúde. Obrigada. Do que a gente, né, vê no dia a dia, tá? Então, assim, por que a gente trouxe também esse tema? É muito importante que o ser humano ele comece a perceber conceitos não tão antigos, né, como a Beth mesmo trouxe também. Esse conceito, ele, apesar de ter no cristianismo esse conceito de livre-arbítrio, né, mas é um conceito que não é tão, assim, enraizado, na minha opinião, eu acho. Não sei se as pessoas... né, a gente perceber o que é esse livre-arbítrio, como a gente pode entendê-lo, percebê-lo e usá-lo de uma forma positiva, né? O ser humano está num processo de expansão, de entendimento dele mesmo e do mundo, e do universo, né? Ele está se tornando um novo humano, ele está se tornando inclusive uma nova raça humana, né? Tá para surgir. Então, assim, a gente precisa realmente entender melhor conceitos, padrões, se libertar também de padrões negativos que restringem a gente nesse sentido de negativo. Para a gente crescer, se desenvolver, não ficar mais no mesmo, porque não dá mais para ficar mais sendo a mesma coisa. Né? Então, assim, esse é um grande ponto que a gente está trazendo esse conceito para vocês, né? Entenderem e, enfim, pensarem, refletirem com a gente. Ok? Então, vamos lá. Deixa a luz aqui, porque eu acho que eu estou muito iluminada, não está, não? Você é iluminada. Mas vamos lá. Então, assim, entendam que a gente precisa utilizar os conceitos de forma relativa. Tá? Quando você começa a estudar e a perceber que você não está só no planeta Terra, tá? Isso é uma grande base. A gente não está só, né? Existem outras formas de vida em outros planetas e estrelas, né? Esse é um grande ponto, né? Que creio que a maioria que está aqui acompanhando a gente já tem esse entendimento, já tem essa concepção. Então, né? Então, a gente precisa perceber tudo de uma forma relativa. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está aqui encarnado. Encarnado é o quê? Na carne, na matéria, na 3D que a gente chama.
E na 3D tem regras, digamos assim, né? São regras mesmo, né? São limitações, porque a gente está num corpo físico. Não que a gente seja originalmente isso, a gente não é só isso, né? A gente está, nesse momento, experienciando uma vida física na matéria, tá? Com certas limitações, sim, porque é típico da matéria. É necessário para 3D que hajam essas limitações. Então, primeiro de tudo, o corpo humano é uma prisão, meu Deus, ele limita. Sim, porque ele foi feito para isso, dessa forma, nesse momento. A gente vai modificar esse corpo? Vai. Ele vai se transformar em algo mais sutil? Vai. É o processo. Mas esse momento agora que a gente está, ainda tem certas limitações e o corpo físico, ele não é só isso. Ele tem o corpo etérico, ele tem outros corpos, tem os corpos sutis aplicados, conectados a ele. E por que eu estou falando isso? Porque o livre-arbítrio está muito conectado ao que a gente chama de ego. E conectado a outro ponto, que é o véu do esquecimento. Nossa, que diz, como assim? Aí dificultou. Percebam que a gente tem o livre-arbítrio aqui na matéria. É um pouco, sim, limitado. Ele não é pleno. Por quê? Você é influenciado pelo meio que você vive. Você é influenciado por familiares, por pessoas que você ama, por situações. Você está bem, você está saudável, você está feliz, você vai se jogar da sua janela? Você tem esse livre-arbítrio, você pode, mas você vai? Não. Entenda que o livre-arbítrio ele é construído, né? Vamos lá, a gente aqui, físico. É construído por uma série de vontades, desejos, que estão ligadas a desejos e vontades do outro, do meio, da sociedade. Então, nesse ponto, a gente é influenciado, e também a gente é influenciado pelos nossos mentores de guardiões. E a equipe que nos auxilia. Então, sim, a gente tem interferência das energias, dos seres e do nosso próprio ego. E aqui eu não estou falando do ego ser algo positivo ou negativo, não. Ele é uma ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta para a gente estar aqui na matéria, separado, entre aspas, separado com essa ilusão de separação. E aí vem o véu do esquecimento, que traz essa ilusão, a gente se esquece, vamos dizer assim, de quem somos. Verdadeiramente, nos esquecemos que somos o todo, Deus, o divino, a fonte. E com esse esquecimento, ele proporciona que a gente tenha uma certa liberdade para escolher de acordo com o que a gente sente como essência aqui na matéria, que é a nossa alma, nosso espírito. Então, a gente segue a nossa alma, mas também seguimos o nosso desejo, que é o nosso ego. Então, o livre-arbítrio, na verdade, ele é um pouco limitado, sim? É. Porque a gente tem um conjunto de fatores que atuam nesse ser humano físico. Não é só a nossa consciência. Eu vou escolher a minha consciência. E outros fatores que estão afetando o nosso dia a dia. Inclusive, limitações físicas, geográficas, por exemplo. E aí? Então, quando a gente olha por essa perspectiva microcósmica, ele é limitado. Sim. Certo? Então, as pessoas que falam, nossa, não tem livre-arbítrio, ele é limitadíssimo, isso é mentira. Não, eles têm uma certa verdade em falar isso, né? Uma certa verdade. A perspectiva deles é essa perspectiva microcósmica. Mas quando você olha de uma forma macrocósmica, você percebe que a gente escolheu, em primeiro lugar, estar aqui. A gente está cumprindo o nosso papel divino de estar aqui, na Terra. Por quê? Cada um tem a sua razão aí, né? Cada um tem o seu propósito, o seu motivo, enfim. Mas a gente já tem, fora da fisicalidade, a nossa consciência, ela vai se particionando, fractalizando e vai fazendo o que precisa, o que é necessário, o que é da vontade dela, que é soberana. Então, no macrocosmo, a gente tem o livre-arbítrio, a gente se permite executar aquilo que fomos criados.
a nossa função. Então, a gente tem uma liberdade. Nesse sentido, a gente tem muita liberdade. Né? Só que... Oi, pode falar? Podemos dizer que à medida que a nossa consciência se expande, nós acessamos mais o livre-arbítrio. Sim, sim. Porque aí nós deixamos, né, as limitações da matéria, do ego, das culturas, né, de toda essa projeção externa, né, das influências todas que sofremos, e podemos dizer que mais genuinamente assumimos a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí, quanto mais evoluímos, quanto mais expandimos, mais escolhas nós fazemos pautadas nessa consciência que nós já temos. Sim. Na verdade, você está falando é a gente se conectar com a nossa própria essência. A nossa essência que tem ela veio para cá por uma razão, por um propósito, por um motivo. Que, né, enfim, é o único de cada um também, né? E tem vários propósitos, mas a gente expandir a nossa essência, expandir a nossa consciência é se conectar com a nossa essência. É exatamente isso. E influencia diretamente no todo. Sim. Só que na prática isso assim, gente, requer uma determinação, eu diria, né? Claro, em maior e menor grau, né? Tudo, como eu estou falando, tudo é relativo. Não levem aqui o que eu estou trazendo como um absoluto, né? Cada pessoa vive numa sociedade, uma comunidade, e como por exemplo, a Beth falou de cultura, né? Tem culturas que são muito mais fechadas, muito mais rígidas, tem culturas que são mais abertas, que proporcionam mais você experienciar, você, enfim, fazer mais de acordo com a sua vontade, e por aí vai. Isso cultura. Imagina a famílias com regras e padrões, e por aí vai. Né? Cada um é um micro-universo, tá? Então, assim, por exemplo, a pessoa, ela tem... Só para dar um exemplo, né? A pessoa nasceu com uma vontade, dançando muito bem, tá? É uma criança que ela dança, aí os pais acham lindo. Ai, nossa, minha filha dança aqui muito bem, ela é maravilhosa, ela vai ser dançarina, vai ser bailarina. Só que a criança, ela tem a vontade de ser médica, de curar as pessoas. Mas os pais colocaram ela no balé e botaram, e ela começou a fazer curso, aí fez concurso, ganhou, e foi para fora, e foi para a academia de dança internacional. E ela já está num processo, mas dentro dela ela queria ser médica e curar pessoas. Os pais infringiram o livre-arbítrio dela? Foram os pais? Os pais influenciam, por exemplo. Mas ela, claro, ela era uma criança, mas chegou um ponto que ela já como adulta, né, ela poderia se conectar novamente com a essência dela, mas ela também escolheu seguir aquilo que ela tem uma habilidade, né, natural, digamos assim. Porque a gente não é um ser único de uma coisa só, nesse sentido de um caminho só. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Esse livre-arbítrio, a gente tem essas opções de escolhas porque nós somos seres multifacetados. Sim. É óbvio que nessa vida, por exemplo, nessa minha vida como Cris, eu tenho uma energia mais propícia para algo, né? Uma energia mais forte, direcionada para alguns pontos e projetos mais específicos, digamos assim, né? Mas isso não significa que eu não possa escolher uma coisa um pouco diferente, ou até bem diferente. Eu posso dar um exemplo, pegando o gancho do que você colocou. Sim. É muito interessante a gente observar as culturas, né? Nós temos uma cultura muito ocidentalizada, né? Nós estamos aqui no Ocidente, e existe uma outra cultura do outro lado do mundo, bastante diferente da nossa, né? Existem várias. E eu tenho observado um movimento muito interessante na Índia, com relação a relacionamentos. Né? Na Índia, a gente sabe que os casamentos são arranjados. Sim. E quando a gente acessa a Netflix, ela traz muitas questões, muitos filmes, muitas séries, né, baseadas na realidade, na vivência deles atual, onde as mulheres estão se rebelando muito contra o casamento arranjado. Né? Então, é muito interessante a gente observar isso, porque é como se houvesse não, há uma frente libertadora dessa
cultura instituída, né? Padrão. Instituída, né, há tantos anos, há milênios, né? Onde o homem escolhe a mulher e a mulher casa porque a família aprova aquele casamento, né? Assim como o casamento de meninas, né, que está sendo proibido. Então, isso faz com que uma pessoa utilize livre-arbítrio, né, e outra pessoa utilizando também, indo, né, para romper essas estruturas que são instituídas, né, pelos poderes, né, aqui nesse caso, o poder masculino, né, que exerce a pressão sobre o feminino, e o feminino chegando num limite tal, né, que ela se propõe a romper essas regras. Ela não se sujeita mais a essas regras. É uma série de livre-arbítrios, né, que são motivados pela sua essência, né, de não serem submetidas a um relacionamento sem amor. As mulheres estão clamando, né, por relacionamento nos quais ela seja vista, ela seja reconhecida e que ela também possa participar da escolha do seu cônjuge. Eu acho isso muito interessante, porque cabe perfeitamente aí nessa questão do livre-arbítrio, né? De como as culturas cerceiam de alguma forma o livre-arbítrio, mas nós, em determinado momento, nos sujeitamos a isso. E isso também é livre-arbítrio, né? A gente, né, não ir contra aquilo que não está sendo imposto, também estamos usando o nosso livre-arbítrio. Eu costumo dizer assim que não escolher também é livre-arbítrio. Sim. Também é escolha. Eu posso escolher não fazer nada, eu posso escolher ficar quieta, eu posso escolher me sujeitar e viver naquela cultura da forma que ela foi instituída. É uma escolha. Sim. Aí o seu exemplo da bailarina me levou lá para a Índia. Mas é perfeito, mas é muito atual o que você está trazendo, assim, e excelente. E tem uma frase que eu vi em algum lugar, não lembro, que a gente, falando assim sobre livre-arbítrio, que temos tanto livre-arbítrio que podemos escolher até a prisão que queremos ficar. Sim. Quantas prisões nós estamos nos colocando por vontade própria? Por vontade própria. Exato. E na verdade, o que é importante, na minha opinião, assim, a gente perceber disso tudo, que se a gente escolhe seguir o que está dentro de nós, aquilo que bate como verdade, que, nossa, aquela que a nossa alma, nosso espírito, nosso ser clama, se a gente escolher isso, a gente não tem como errar, vamos dizer assim, nessa questão de, com medo de usar o livre-arbítrio para o bem ou para o mal, de sofrer mais ou menos. Se você escolhe realmente a tua essência, que a tua essência está ali, né, mostrando, querendo, você vai estar seguindo o teu propósito divino. Sim. E isso é estar alinhado com a divindade, com o que você é verdadeiramente. E quantos de nós chegamos ao planeta com um propósito, né, e nos perdemos, né, no véu do esquecimento, nos perdemos, né, de tudo que a gente vai encontrar aqui, e aí a gente não cumpre o nosso propósito. Porque nós ficamos tão condicionados a tudo que está fora, como a Cris falou, né, tudo que está nos influenciando, que nós terminamos não acessando o nosso ser, não acessando a nossa verdade, não indo para aquele espaço que vai nos levar a cumprir aquele propósito que nos colocamos à disposição para cumprir. Exatamente. Na verdade, isso que a gente está precisando fazer, a humanidade está precisando seguir a sua verdade, né? Parar de se influenciar tanto por outros, comparações e diminuição e imposições. Isso aí, gente, não está cabendo mais nesse planeta aí que está lindamente se transformando. E a gente também está se transformando, não cabe mais. Não cabe. Há um grito, né, para essa mudança. E é um grito, posso dizer assim, silencioso do ponto de vista de que ele é interno.
Sim. Quantas pessoas não aguentam mais o trabalho que estão, o círculo de amigos que não tem mais a ver, começa a ter, tipo, não tem mais a ver, não aguenta e não sabe por quê. E fica assim, meu Deus, eu mudei, será que eu estou me tornando... Por que eu me tornei? As pessoas se questionam, mas é porque a gente está no momento, né? Agora é esse momento que estamos vivendo nos últimos anos, na verdade é a última década, de muito impulso nessa transformação interior, né? Porque a transformação ela não vai vir de fora, não vai vir, porque a sociedade, que a política, a economia vai mudar. Não, é assim, essa é a concepção, né, que eu entendo, que não vai mudar fora primeiro, a gente vai mudar dentro. Tem que mudar o que cada um segue, sente, faz, acompanha, vive, expressa, né? Porque são vários indivíduos que formam o todo, a sociedade. Não é o grupo que vai mudar primeiro, alguém mandando no grupo, né? Não, cada um que vai começar a sentir essa necessidade de quebrar algo, de transformar algo, de, enfim, viver a sua verdade. E quando um começa a fazer isso, já está acontecendo, os outros começam a se inspirar no exemplo e começam a sentir força, se fortalecer. E perceber, caramba, a gente tem esse direito, a gente tem essa liberdade, a gente pode escolher. E a gente escolhe. E vai formando outras formas de ser, de agir, de pensar. Vi um exemplo das colônias, aí, esses ecossistemas aí que formaram colônias de grupos, sociedades ligadas à natureza, que são sustentáveis, que são grupos que tem pelo Brasil e tem aqui fora, né? Tem vários, que as pessoas se uniram, né? E estão ali, meio que fora das cidades grandes, elas se sustentam com agricultura, com as casas mais simples, né? De uma forma mais minimalista também. E vivem. Não é? E assim é tudo, né? A gente vai se unindo por afinidade. E cada vez a gente se une mais por energia, pela frequência que estamos vibrando. Na verdade, a gente sempre se uniu pela frequência, só que a gente não tinha consciência disso, né? Porque tudo é energia, né, Cris? Então, assim, a energia tem a vibração, né, que emite a frequência pela qual nós nos conectamos. E como nós estamos mudando muito rapidamente a nossa frequência, nós estamos mudando rapidamente tudo à nossa volta. Exatamente. E isso interfere diretamente no nosso livre-arbítrio. Porque se cada um de vocês olhar para o ano passado, não vamos muito longe, não, né? Você faria hoje as mesmas escolhas que você fez o ano passado? Não mais, porque você já está num outro nível de consciência. Você já está vivendo a partir da sua essência, você já está buscando a sua verdade interior. Você não está mais indo no oba-oba do que estão pregando aí fora. É claro que a gente faz um processo de desligamento de tudo isso que foi o nosso condicionante, né? Sim. Então, a gente vai se desligando. A grande maioria aqui já não assiste novela, já não assiste Rede Globo, já não assiste, né, TV aberta, nem noticiários, nem jornais, porque quando aquela frequência chega, né, ela já não casa mais com a gente, o nosso corpo já não comporta mais receber aquilo. E aí a gente vai abrindo mão das coisas que a gente sente que frequencialmente já não fazem mais sentido. Sim. Exatamente. Isso mesmo. A gente, na verdade, é aí que a gente tem um grande poder de escolha. É nesse momento, e a gente fala sobre isso, e eu até gostaria que vocês focassem nesse tipo de escolha que são importantes, porque elas constroem o dia a dia. A gente é uma construção de hábitos. Sim. Então, o pessoal fala assim, mas, poxa, eu poder escolher o que eu vou assistir é muito pouco em relação a, sei lá, a poder escolher sair da Terra quando eu quiser. Gente, calma. Tem... a gente... porque tem gente que é muito dramática nesse sentido. Quando eu falo dramática, é de extrapolar, né? Muito vai pro... porque a Terra tá horrível, a humanidade é ruim, vamos sair, vai logo... Calma, né? Vamos
entender primeiro a vida humana, entender esse processo humano e o que está acontecendo, que regras são essas, o que rege a gente, o que a gente pode fazer para, né, usar essas leis, esse processo todo para a gente crescer e, né, evoluir. Então, assim, esse poder de escolha nosso, de dia a dia, ele é fabuloso. Você escolher como você vai começar seu dia, com um sorriso, com leveza, com tranquilidade, ou você vai começar já xingando, irritada, porque acordou atrasado, já começa já num processo. Você escolhe, isso é escolha. E a gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas diárias, porque elas vão influenciar no nosso futuro, que o futuro é logo ali, a gente vai criando. Sim. Como é que você, por exemplo, se você, sei lá, você come, sei lá, só pizza o dia inteiro, come só pizza, você vai querer ter um corpo saudável, as artérias lindas, né, um colesterol baixo, você vai querer estar saudável? Não tem como. Não tem como, é uma escolha. Estou dando um exemplo bem exagerado, bem, né? Então, assim, porque são processos que constroem, são bloquinhos que constroem ali a torre. E assim é o livre-arbítrio para a gente em tudo. Seu corpo ele começa a mostrar que, sei lá, você está tendo uma dor de cabeça constante e você está ignorando. Esse é o livre-arbítrio ignorar essa dor de cabeça. Se seu corpo está te mostrando, você precisa dar uma olhada, perceber, ou ir no médico, ou, enfim, começar a buscar o porquê disso. É um exemplo. E a gente escolhe deixar para lá. Né? Então, assim, se o seu trabalho, aí eu já vou para um lado até mais forte, né? Como eu sou terapeuta, né? Eu recebo muitos clientes que reclamam muito dessa questão do trabalho não estar mais de acordo com o que eles querem, sentem, pensam e desejam viver. E eu falo para eles, a primeira coisa que eu falo é para quem está se sentindo preso, perdido ou estagnado. Você já tem entendimento do que você quer verdadeiramente? Porque como é que você sai de algo se você não sabe o que você quer? Porque depois as pessoas que fazem de forma impulsiva, porque, de novo, a gente tem o livre-arbítrio até para sermos impulsivos. Sai. As pessoas que, né, têm essa impulsividade e saem, elas geralmente se pressionam depois na próxima escolha, ou se arrependem, ou se sentem frustradas, ou às vezes não também, tá? Às vezes se dão bem, gente. Tudo pode, são infinitas possibilidades. Mas eu estou dando um exemplo aqui de a gente ser, às vezes, muito impulsivo e usar uma escolha sem consciência, um poder de escolha sem consciência. É importante que a gente pondere, a gente perceba o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nos faz bem, para a gente dar o próximo passo. Eu estou dando exemplo do trabalho porque trabalho, a gente está na matéria, a gente precisa de dinheiro, precisa, né, pagar conta, pagar casa, né, enfim. Então é algo importante que você precisa ponderar. E não ir só pelo lado emocional, eu não estou aguentando mais meu trabalho, não sei o quê. Tem gente que chega a um limite de desgaste, também não chega ao seu limite de desgaste. Perceba como é uma outra opção que você pode fazer, como que você pode mudar isso. Porque você tem essa escolha. Aí já me falaram, mas eu sou, né, pai de 4 filhos, sustento minha família e aí não posso sair do meu trabalho. Mas a questão não é sair do trabalho, a questão é você ver qual outra opção, como é que tem uma opção de você melhorar a sua rotina ou melhorar como que você está no trabalho. Ou esse trabalho dá para ser melhorado? Primeiro veja as opções que tem ali. Porque sim, né, imagina, né, é o que eu estou falando, a gente tem que ter responsabilidade. Porque a gente vai escolhendo de acordo com a nossa vontade. E com o que o meio nos proporciona. Porque a gente cria. O meio, ele vai sendo criado de acordo com a nossa vontade. Também. Sim. De uma forma micro, né? Não macro, porque macro aí é a influência do grupo, né? Aí não tem jeito. Então, a gente, né? Esse entendimento de que, opa, o poder da escolha, ele é muito forte, sim. Ele é grande, sim. E ele influencia toda a sua vida. Sim. E não é algo, meu Deus, escolhi lá atrás e agora eu tenho que sofrer com a escolha que eu fiz. Ser punida porque eu escolhi errado. Calma, gente, também não é assim. Porque a gente tem
opções, flexibilidade de vivenciar experiências. Você escolhe ali, mas também lembre-se, né? Você é influenciado e você é ajudado, né? Orientado por seres que estão contigo, que é a parte da espiritualidade que entra, né? Os seus guardiões, mentores vão te ajudando nesse processo. Aí a gente vê que o livre-arbítrio está intimamente ligado à escolha e à criação. Exatamente. São palavras da nova era. E você sabe por que no fundo, a gente tem livre-arbítrio? Por quê? Segundo o Ra, ele fala que é para a gente voltar a ser criador. É literalmente uma oportunidade de a gente exercer a nossa essência criadora, divina. Exercer isso aqui na matéria, de uma forma limitada, sim. Vou criar aqui sei lá, uma churrasqueira. Não crio do nada, né? A gente não tem ainda, não aqui. Mas é criadora no sentido de, né, criar a nossa realidade, experienciar. Como que a gente vai experienciar a nossa realidade? A gente também escolhe isso. Sim. Por quê? Vem aquela notícia impactante. Pá! Como é que você vai receber aquilo? Opa! Você vai levar para o coração, ai meu Deus, aquilo também está me... Ai, é comigo? Ai, não tem nada a ver comigo. Não, como é que você vai receber aquilo ali? Como você recebe é também da sua consciência, de como você enxerga o mundo e como você vive no mundo. É o que você está escolhendo. É. E sim, tá a Ana Luz aqui, sim, todos nós somos a fonte. E a gente se esquece disso. Isso aí. Escolho ser luz, amor, alegria, abundância e bondade. Escolho me conectar com a 32ª dimensão e além, pois eu sou a fonte que tudo é e tudo cria, exatamente. Só que a gente, no dia a dia, a gente se esquece disso. A gente se esquece. Pelas questões mesmo da matéria, as questões, os entrelaces, né, de nossas vidas com outras pessoas, o nosso meio, e por aí vai, as nossas funções, e questões até que a gente chama de kármicas, né, que a gente criou para nós mesmos, e por aí vai, e vai completando e fluindo. A gente se esquece. São os nossos condicionamentos, né? Nós estamos muito condicionados na 3D, na polaridade, e tudo que nos disseram que nós não somos e que nós não podemos. E agora a gente está desconstruindo isso. Né? A gente está dando o próximo passo enquanto humanidade. Exatamente. Que é se reconhecer, né? Se amar, dar o próximo passo em direção a si mesmo. A gente precisa reconhecer que o passo que a gente está dando é muito importante, mas, sobretudo, é um passo em direção a nós mesmos. A gente, condicionado a olhar o externo e colocar tudo no externo, né? Esse convite da nova era é olha para dentro de você. Você é poderoso, o quanto você é poderosa, o quanto você pode criar. E as coisas todas que você pode escolher, desde que você escolha com a sua verdade, é uma escolha genuína. Sim. A gente está começando a entender, né, Cris, o que é a minha verdade, o que é a verdade do ser. Antigamente a gente não dizia, né? Nossa, perfeito você trouxe aqui. Perfeito, porque nós somos várias camadas, né, de verdades, de condicionamentos, de padrões, de conceitos, somos camadas. E até a gente se encontrar verdadeiramente, olha... A gente está na caminhada. Sim. E, gente, essa caminhada, ela não necessariamente é fácil, ela não é necessariamente agradável, porque a gente precisa se olhar, e tem muita coisa que a gente resiste, né, para ver em si mesmos, né? É isso. Mas vale a pena, porque você está se reencontrando. Não tem como ter a casa limpa sem fazer uma faxina. Então, assim, a gente acumulou tanta caquinha que a gente foi trazendo, acumulando, né? Densificando no nosso corpo, na nossa história.
E agora a gente está na faxina. Faxina. Gente, aparece a coisa. Aparece a coisa. Quando a gente faz uma faxina bem feitinha, a gente abre os armários e descobre que a gente tem coisa que a gente nem lembrava mais. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que limpar, né? Tem que arrumar, descartar, doar, jogar fora, um monte de coisa. Lavar, polir, melhorar, né? Tem coisas que dá para melhorar um bocado. Sim, sim. É porque é contínuo, né? É um processo contínuo. Sim. E que, porque a gente não é só condicionado individualmente, sim socialmente, né? Em grupo. Então, isso é pesado, né? Mas é pesado, mas não é impossível, pelo contrário, né? A gente está aí, a gente tem vários orientadores, vamos dizer assim, né? Pessoas que trazem um conhecimento de seres que já passaram por isso, raças, né? Que eu chamo de as raças estelares, que já vivenciaram isso, estão nos auxiliando. E a gente tem aí algumas dicas de como seguir esse caminho, né? Então, a gente não está abandonado, não está jogado, não está desamparado. Nunca esteve, nunca estaremos mesmo. Então, assim, só que a questão, a gente tem que realmente cada um trilhar o seu caminho, né? Claro, pedindo ajuda, né? Pode trilhar o caminho, né, com parceria. É que um não vai trilhar o caminho do outro porque a gente não tem como escolher pela pessoa, na verdade. Essa questão, até voltando lá no casamento indiano, essa questão de escolher pelo outro, isso é infringir o livre-arbítrio, né? Na verdade, isso é uma infração dessa lei do livre-arbítrio. Escolher pelo outro nesse nível, né? Então, na verdade, tem que acabar. Eu acho muito lindo que os seres das estrelas, né, esses que já têm mais consciência, que estão numa dimensão superior, eles nunca infringem o nosso livre-arbítrio. Nós somos sempre questionados se nós autorizamos, se nós permitimos, se nós queremos receber, né, se nós estamos disponíveis para. Né? Quando a gente escuta histórias de que fizeram alguma imposição, você pode ter certeza que não é uma consciência de luz, não é uma consciência iluminada, porque eles não infringem o nosso livre-arbítrio, porque nós somos, né, inteiros dentro da nossa fração que a gente está aqui. Nós somos inteiros, ponto de nós podermos escolher exatamente o que queremos, como queremos, quando queremos, de que forma nós vamos nos submeter ou não submeter. Se nós criamos alguma coisa, nós temos toda a força e energia para descriar aquilo e criar algo diferente. O que falta é a gente se conscientizar disso e fazer, escolher, né? Usar o nosso livre-arbítrio, nessa escolha de criar um novo na nossa vida. Sim. Você trouxe um ponto fundamental, né? Tem muita gente que espera que os seres de luz façam isso, aquilo, e não é isso. Eles são orientadores, são irmãos, amigos. Eles não vão escolher por nós. Não vai. Até porque eles entendem já, né, a consciência criadora, né? Eles já estão num processo mais unificado com o um. E eles entendem que isso seria infringir nosso livre-arbítrio. Então, não. Eles não vão, a gente tem que entender que, nossa, mas vou fazer uma oração para um santo, ou pedir a um ser estelar que faça isso por mim. Não. Eles podem te ajudar te dando mais força, mais fé, te ajudando a você se reconectar. Isso ok, né? Mas fazer aquilo que você tem que fazer, não. Porque, na verdade, só você pode fazer aquilo que você precisa fazer. Porque a vida é sua. A sua vida, o seu momento, né, nessa encarnação é seu, para você viver. Olha uma pergunta. Olha só, da Edna. Seres de outra dimensão também têm livre-arbítrio? Depende da dimensão. Dimensões, eu não vou dar números, mas dimensões mais elevadas, nas dimensões mais elevadas, eles já estão em conexão que a gente chama de plena, na nossa visão é plena, mas uma conexão muito elevada com a consciência criadora, com Deus, vamos dizer assim, que eles já executam o que eles precisam executar, então eles não têm livre-arbítrio.
literalmente, eles fazem o que precisam fazer, eles se movem pelo motivo que foram criados e executam aquilo. Simplesmente são. Simplesmente são. Eles são o que são. E não tem essa necessidade de livre-arbítrio. Gratidão, Ana Luísa. Gratidão. Pois então, nós... Não, pode ir. Não, eu só ia falar que isso, inclusive, vale para anjos, né? A pessoa pergunta se anjo tem livre-arbítrio. Não. Os anjos, eles são entidades, né, celestiais e trazem uma energia muito pura e eles também não têm. Eles têm um propósito e eles cumprem aquilo, né? Então... Porque a gente faz tudo para a terceira dimensão, né? Como se nas outras dimensões fosse igual, mas não é. É a mesma coisa, dou um exemplo. Nós temos o nosso corpo físico, né, densificado. À medida que a gente vai acessando outras dimensões, o nosso corpo vai sutilizando. Exato. E vai chegar num ponto que a gente não tem mais corpo. A gente vai ser só essência, a gente vai ser só luz. Sim. Sim. Exatamente. Então, a gente fala assim, porque Sananda aparece daquela forma. A gente tem a referência de quando ele veio aqui à Terra, né? Mãe Maria, todos eles, a gente tem como referência aquele corpo que eles vieram à Terra, né? Mas eles já não são mais aquele corpo que eles vieram à Terra. É apenas, eles se apresentam dessa forma para que a gente reconheça a energia. Mas Exato. Eles já não são aquilo. E se eles se apresentarem para nós como eles são, a gente não consegue olhar de tanta luz. Exatamente. Ótimo ponto que as pessoas têm. A gente tem, né? O ser humano tem essa necessidade de se conectar com algo familiar, de ter ali um padrão ali para conseguir entender um processo, né? Precisa encaixar. O nosso cérebro encaixa, né, em um conceito já conhecido, pré-concebido, né? Então, mas é isso aí. São pura luz, não tem isso, né? E são energias plenas e amorfas, não tem forma, né? São luz. E, gente, é para isso que a gente está caminhando. Sim. É para lá que nós estamos indo, né? Ou que a gente pode dizer indo ou vindo, né, Cris? Porque não existe indo e vindo, não existe baixo e alto, não existe a polaridade está aqui só. Mas, assim, a gente, para se expressar, a gente precisa dessa conceituação. Sim. A gente utiliza esses conceitos para a gente poder se expressar e a nossa mente conseguir compreender os conceitos mais abstratos, né, que a gente traz, né, que eles trazem para a gente, né? Como não existe tempo e espaço, ok. O tempo linear da terceira dimensão, ok. Esse conceito é maravilhoso, gente. Olha, mas é por isso, sabe o que você está falando? É por isso que é importante o sentir. A gente sente muito mais. Quando eu me conecto, né? Quando eu faço a minha projeção consciencial, eu me conecto muito e eu sinto, eles me mostram algumas coisas telepaticamente, outras, né? Eu vejo também na tela mental, mas outras eu sinto. Eu sinto a informação. É muito difícil de explicar isso, mas eu sinto a informação. E isso é fantástico. É como eu digo, sabe? Eu recebo a informação. Eu apenas sei. Não tem como a gente explicar, né? Eu apenas sei, né? E a gente identifica. Quando a gente canaliza, a gente recebe a informação e a gente traduz. Nós somos intérpretes, né? Daquele bloco de informações que veio a partir de várias consciências, que elas trazem as informações unidas. Né? Sim. Agora, para a gente é bem complexo, às vezes, a gente entender que eles são coletivo, porque a gente ainda se vê muito no indivíduo, né? Então, eles assinam, né? Como se fosse uma entidade. Exato. Isso é sagrado que eles fazem para a gente, né? Porque sabem que a gente não consegue abstrair tanto. Mas se a gente olhar, a gente está caminhando para essa assinatura de coletividade.
Muitos canalizadores já trazem, inclusive eu, né, já trazem assinatura. Eles dizem, estou aqui com diversas consciências, nós somos muitos. Né? Isso. E às vezes eles não conseguem nem expressar um nome que corresponda àquele coletivo de consciências que está trazendo aquela informação. É muito interessante. Mas a gente precisa se abrir para perceber tudo isso. E isso também é livre-arbítrio. Cada um no seu tempo, né? Para se abrir. Justamente. Mas a gente escolhe. Sim, é importantíssimo a gente respeitar o tempo do outro. Sim, é muito importante. Essa é uma questão fundamental do livre-arbítrio. Muita gente fala sobre isso. Porque a gente tem que ajudar o outro a despertar e tudo. Ajudar a estimular uma coisa, mas você impor, não. Gente, não adianta. Ninguém... É o que eu tô falando, ninguém caminha pelo outro, tá? Você estimula, oferece ali, eu te ajudo, toma aqui minha mão, mas fazer pelo outro, não. Né? Então, assim, o que você trouxe é exatamente, né? Respeitando cada um com o seu processo, né? Isso aí. Justamente. Nós estamos nos tornando os humanos da nova Terra. É isso mesmo. Cris, vamos fazer já 1 hora de live. Menina, já? Conta aí. Aqui a Ana Luiz colocou aqui uma observação. Interessante esse ponto de vista trazido pela Cris através do livre-arbítrio. Exercemos o nosso poder de criação, escolhemos a nossa realidade. É isso aí. Na matéria, tá, Ana Luz? Esse ponto, só esclarecendo, a gente se conectar com o criador que somos, na matéria, na 3D, porque depois a gente não vai precisar, né? Não vai ter mais barreiras assim tão intensas como a gente tem agora, em limitações tão fortes como a gente tem agora. Mas é isso mesmo, né? Através do livre-arbítrio, a gente se reconecta. Minha internet deu uma falhadinha aqui, mas já voltamos. Então, fala um pouquinho das suas redes, do seu trabalho. Bom, gente, eu tenho um canal no YouTube aqui também, né? O meu canal é Cris5D. Eu tenho o meu Instagram, que é @Cris_5D. E eu sou terapeuta, trabalho, né, com sessões individuais de auxílio e também faço ativações, limpezas coletivas. Tenho cursos fractais, que é um tema que eu amo muito, que eu falo bastante sobre fractais, né? Fractalização da consciência divina. Eu devo ter uma nova turma, eu acho que vai ter mês que vem, uma nova turma desse curso, tá? E eu tenho, né, no meu Instagram, eu falo sobre várias raças estelares, sobre o mundo cósmico, mas é para ajudar a gente a entender também, é um espelho. Entendam que o que está lá fora é um espelho do que está aqui. E vice-versa. Assim como em cima, é embaixo. Não se esqueçam, tá bom? E qualquer dúvida, se alguém quiser, né, comentar alguma coisa aqui, fazer uma pergunta, te responde, né, Beth? Fique à vontade, né? E vamos juntas. Vamos aí esclarecendo o meu propósito. Um dos meus propósitos principais é esclarecer, ajudar na expansão consciencial, esclarecendo, né, transformando, modificando aquilo que prende em liberdade. Nós temos uma live também com a Cris, já tem um tempinho, né, Cris? Alguns meses. Fez tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, onde ela fala dos fractais. Muito interessante, é um tema que ela gosta muito. Então, assim, tem muito conteúdo sobre esse tema. Se quiserem saber mais, ou vão lá no canal da Cris, ou lá no YouTube dela, ou no Instagram, ou aqui. Fiquem à vontade. O nosso propósito é trazer para vocês as informações que a gente tem acessado, né, para facilitar para todo mundo. Porque nós somos juízes, né? E nós que estamos aqui à frente, nós estamos escolhendo, usando o nosso livre-arbítrio e escolhendo trazer para vocês informações, né? As informações que a gente tem acessado. Porque a gente não quer ir sozinho, a gente quer que todo mundo vá. Mesmo que é bom, né? Um dia irão. Então, exatamente.
Cris, gratidão, gratidão, gratidão por sua disponibilidade, por seu carinho, por sua atenção, por seu conhecimento. Um beijo no coração. Amores, gratidão a vocês por estarem aqui conosco sempre. Amamos vocês, todos vocês, cada um de vocês. Um beijo no coração. E hoje tem portal daqui a pouquinho, às 21 horas, tá bom? Portal 66. Beijo no coração. Tchau, tchau. Gratidão. Fiquem na luz.